Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos agora para a parte 2 do Brasil, primeiro reinado, tá pessoal? Então, é logo mais. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, Professor Germano, Pastor Germano. Então, nós estamos aí para a parte 2 da aula sobre Brasil, primeiro reinado, certo? Então, a aula 2 agora, pessoal. Nós já gravamos a aula 1. Se você tem alguma dúvida, tudinho, vá lá, assista a aula 1. Aqui nós vamos dar continuidade à aula 1. Então, vamos lá, parte 2 agora. Pessoal, então, vamos ver o que estava acontecendo aqui, né? Então, após a situação lá que Dom Pedro ele vai fazer a dissolução da Constituição, né, a dissolução da Assembleia Constituinte, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, né? Não vai ter mais Constituição, não vai ter mais Assembleia. E aí Dom Pedro, pessoal, ele mesmo vai mandar elaborar uma nova Constituição, certo? E essa Constituição, ele vai eleger aí um Conselho de Estado, certo? Pessoas que vão ser mais fiéis a ele. Então, essas pessoas que estão mais fiéis a ele vão elaborar essa Constituição, certo? Então, perceba que está tudo sendo a mandado dele. Então, ele vai pedir, as pessoas vão fazer conforme ele está pedindo, certo? Então, é justamente para aquela ideia de centralizar o poder dele, certo? O poder de Dom Pedro. Então, aí, algumas características dessa Constituição de 1824. Então, olha aí, a monarquia seria hereditária e constitucional. Poder moderador, que era algo exclusivo do imperador, ou seja, acima dos 3 poderes tradicionais, né? Então, ele possuía esse poder. Então, é ele que batia o martelo, certo? Ele poderia acionar a qualquer momento esse poder moderador. Centralização do poder, com pouca autonomia para as províncias, ou seja, para os estados. Então, ele que mandava, era ele que decidia as coisas, né? Voto censitário, que é restrito a quem tinha renda mínima, né? Excluía a maioria da população. Então, quem tinha uma renda, né, poderia votar. Também nessa Constituição de 1824, uma observação importante, que ela vai incluir o catolicismo como a religião oficial, certo? Com tolerância religiosa controlada. Então, anote essa informação, que essa informação ela é importante, pessoal, certo? Então, a partir da Constituição de 1824, o catolicismo ele passa a ser a religião oficial do Brasil Império, certo? E aí, ó, quando que ela vai ser assinada? Ela vai ser assinada no dia 25 de março de 1824. E aí essa Constituição ela vai permanecer em vigor até 1889. Por quê? Porque em 1889 nós vamos ter a proclamação da República, certo? Então, tudo isso daí é da Constituição de 1824. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Pessoal, então, por conta dessa Constituição de 1824, o que vai acontecer? Vai acontecer algumas revoltas, pessoal. Isso vai revoltar algumas províncias, né? Vai revoltar o povo, pessoal. E aí, a revolta mais importante contra a Constituição de 1824 vai ser a Confederação do Equador, certo? Em 1824 vai surgir uma revolta republicana e federalista no Nordeste, conhecida como a Confederação do Equador. Foi a principal reação contra o caráter autoritário da Constituição de 1824. Então, eles não concordavam com essa Constituição de 1824 e, por conta disso, eles vão se revoltar, certo? E essa revolta ela vai ser conhecida na história como a Confederação do Equador. Vamos lá. Então, quais são as causas da revolta, né? A rejeição do poder moderador e a centralização imperial, a insatisfação com a nomeação de presidentes de províncias por Dom Pedro sem consulta local, crise econômica e fome na região agravando a insatisfação. O que estava acontecendo? Quando Dom Pedro ele dava uma ordem, essa ordem tinha que ser obedecida.
E as províncias, as pessoas, os governadores que governavam as províncias, se não acatassem a ordem de Dom Pedro, o que ele fazia? Ele tirava essas pessoas sem consultar e colocava as pessoas que ele queria, certo? Então, isso vai gerar muita insatisfação, pessoal. Isso vai gerar um desgaste, certo? Vai ter crise econômica, vai ter crise de fome, né? A insatisfação no povo. Então, essa confederação ela vai trazer tudo isso daí, pessoal, certo? Esse reflexo, essa imagem que está acontecendo no Império de Dom Pedro I. Liderança e apoio. Essa confederação do Equador ela vai ser liderada por Frei Caneca. Então anote isso daí, essa informação é importante, vai estar na sua prova, certo? Quem é o líder principal aí da confederação do Equador? Então é o Frei Caneca. Então ele é um intelectual, sacerdote pernambucano. Ele vai ter apoio de províncias como Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. E o que ele queria? Ele queria, na verdade, eles queriam, né, um governo republicano, ou seja, eles já queriam a república, né? E eles queriam tirar essa centralização de poder, eles queriam descentralizar o poder. Ou seja, eles queriam uma constituição e essa constituição ela iria limitar o poder daquela pessoa que estaria no poder, certo? Só que não vai dar certo, tá, pessoal? Eu vou adiantar aqui para vocês, nós vamos ver aqui um pouquinho mais na frente. Vamos lá. Então, olha, justamente o que eu estou falando. A repressão do Dom Pedro I, ele vai reagir com força militar. A revolta ela vai ser reprimida com violência. Frei Caneca, ele vai ser executado em 1825. A Confederação do Equador mostrou a resistência regional ao autoritarismo do Império e antecipou o conflito entre centralização e autonomia que marcaria o Brasil ao longo do século XIX. Então, foi reprimida, certo? E aí, o líder, né, o Frei Caneca, ele vai ser executado. Vamos lá. Renúncia de Dom Pedro I, pessoal. Então, olha aí, o que está acontecendo, né? Por mais que foi reprimido essa revolta, né, a Confederação do Equador, o que vai acontecer, pessoal? Vai estar desgastado, né? O governo de Dom Pedro I vai estar desgastado. E com isso, pessoal, Dom Pedro ele vai temer, né, uma guerra civil no Império. Então, antes que isso aconteça, o que ele vai fazer? Ele vai renunciar. Quando que ele vai renunciar, professor Germano? Em 7 de abril de 1831, certo? Então, ele renuncia. E quem é que assume? Quem assume? Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II está com 5 anos de idade, certo? Mas nós vamos ver com mais detalhe mais lá na frente. Então, vamos lá. Principais causas da crise, né? Autoritarismo do imperador. Então, como eu já falei para vocês, Dom Pedro queria governar sozinho, queria mandar, e ele queria que as pessoas simplesmente obedecessem a ele. Impopularidade, conflito com a imprensa e líderes liberais, relação com Portugal. Então, após a morte de Dom João VI, né? Dom Pedro automaticamente ele vai assumir lá o trono lá de Portugal, pessoal, né? Então, ele vai ser aí Dom Pedro IV. Então, ele vai acumular a função, ele vai ser o imperador lá de Portugal e o imperador daqui do Brasil, certo? Para quem não sabia, né? Então, ele vai estar governando os dois países ao mesmo tempo. Então, também isso vai ter algum conflito com relação a ele renunciar, certo? As pessoas vão pressionar ele para que ele possa renunciar, para que ele possa escolher. Ou tu é o imperador do Brasil, ou tu vai ser o líder lá de Portugal. Certo? O que mais? Crise econômica e aumento do custo de vida agravaram o descontentamento popular. Pessoal, tudo isso aqui são crises que estão acontecendo no governo aí, no Império de Dom Pedro I, pessoal. Então, tudo isso daí vai ajudar a ele a renunciar. E aí, o estopim vai ser justamente aí a Noite das Garrafadas, pessoal. Então, o que vai ser a Noite das Garrafadas? Vai ser a briga, né, entre portugueses que vão apoiar Dom Pedro I e os brasileiros insatisfeitos com o governo. Então, eles vão brigar com garrafa, né? Vão pegar a garrafa, vão quebrar e vão brigar, certo? Isso vai acontecer em março de 1831 e esse episódio na história é conhecido como a Noite das Garrafadas. Então, anote essa informação, pessoal. A informação aqui vai
tem uma pergunta em relação a isso. O que foi a Noite das Garrafadas? A Noite das Garrafadas foi o conflito violento que aconteceu no Rio de Janeiro entre apoiadores de Dom Pedro I e contra os brasileiros insatisfeitos com o governo, certo? Isso mostrou que o imperador havia perdido o apoio popular, então desgastou, perdeu o apoio, então as pessoas foram para a rua. A renúncia, então aí, ó, sem apoio político e temendo uma guerra civil, que eu falei para vocês, Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho Dom Pedro II, com apenas 5 anos. Pessoal, Dom Pedro II, ele tem 5 anos aqui, certo? Então, ele vai assumir o trono, mas não de forma direta, pessoal. Ele vai assumir o trono indiretamente. Por quê? Porque vai se iniciar nesse período aí de 1831 até 1840, o período que nós chamamos na história de período regencial. É quando Dom Pedro II governa o império de forma indireta. Por que indireta? Porque ele não vai estar governando diretamente. Vão ser outras pessoas que vão estar governando no lugar dele. Certo? Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, certo? Então, a partir de agora, nós finalizamos aí essa primeira parte aí, a segunda parte, na verdade, né, do Brasil, primeiro reinado, certo? Então, reinado de Dom Pedro I finaliza com a sua renúncia e o filho dele assumindo aí com 5 anos de idade. Mas como ele não pode assumir, vai ser outras pessoas que vão estar governando no lugar dele. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, vamos falar a respeito do período regencial. Então, nos vemos até a próxima. Tchau, tchau. Fui.